Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida, para que você compartilhe também com outras pessoas e abençoe muitas outras vidas também. Eu quero hoje trazer um texto que se encontra no Novo Testamento, no livro de Marcos, aqui no capítulo 11. Eu vou começar uma leitura breve a partir do versículo 12 e depois nós vamos fazer uma pausa e vamos analisar o contexto desse texto e o que ele pode nos trazer de ensinamento. Livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então esse trecho nos mostra que Jesus, sentindo fome, viu uma figueira cheia de folhas, se aproximou para ver se por acaso haveriam frutos nela. E ele achou apenas as folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus profere aquela palavra, que nunca jamais alguém coma frutos de ti. Agora vamos ver o desfecho dessa história a partir do versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então vamos parar aqui. O Pedro vai observar, eles vão passar por aquela árvore pela manhã e ele vai lembrar do que Jesus falou. Ele vai observar como aquela árvore ela secou desde sua raiz. E ele vai falar: Mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou. Ele vai ficar admirado com aquilo e Jesus vai falar: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que quem disser a esse monte: levante-se daqui e se atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, então, então assim lhe será feito. Não duvidar em seu coração. Eu confesso que eu fiquei um tempo refletindo sobre essa passagem, que eu já li várias vezes, mas os textos bíblicos, eles têm essa capacidade de irem nos ensinando coisas novas, cada vez que nós vamos lendo. E no último momento em que eu li e conversei com Deus, por que Jesus amaldiçoou aquela árvore que não tinha frutos, mesmo ele sabendo que não era época de dar frutos? Eu quero trazer ao menos duas observações. Nós podemos tirar muitas lições desse texto, mas eu quero trazer ao menos duas. Primeira observação que eu quero chamar a atenção é sobre a afirmação do texto de que aquela árvore tinha muitas folhas. Primeiro vai falar aqui no versículo 13, figueira com folhas. Numa outra versão aqui, da nova tradução, está com muitas folhas. E logo depois vai falar que Jesus vai se aproximar e vai ver se não folhas. Tudo que ela tinha era folhas.
Então eu quero trazer aqui uma análise e volto a dizer que nós podemos aprender muitas outras coisas com esse texto. Mas Deus colocou no meu coração essa primeira observação sobre aquela figueira que tinha a não ser folhas. De longe ele olhou, se aproximou para ver se por acaso tinha ali fruto. E não tinha, tudo que tinha eram folhas. Isso me remete a uma pessoa que vive de aparência, principalmente um cristão que vive de aparência. De longe, ele até parece que possa ter coisas muito úteis ali, possa ter ali muitos frutos, mas quando você vê de perto, você se aproxima, você vê que são apenas folhas. É apenas um volume. É apenas um adereço, é apenas um enfeite, é apenas uma aparência. Fruto de verdade que as pessoas possam ir ali e se alimentar, não tem. Então, a primeira observância que eu quero trazer sobre esse texto. Será que nós, e aí eu me refiro ao cristão que porventura esteja acompanhando esse vídeo, será que eu preciso fazer essa análise comigo, você precisa fazer essa análise com você e cada um se autoanalisar? Será que eu tenho sido uma cristã que apenas tenho aparência, apenas eu tenho folhagem, só um volume, só um enxerto, um volume, uma aparência? Será que ao se aproximarem de mim as pessoas vão encontrar frutos? Frutos que elas possam se alimentar da palavra de Deus? Frutos que elas possam ser saciadas no seu momento de fraqueza? Será que eu tenho frutos ou que eu apenas tenho folhagens? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer e que cada um faça uma autoanálise. Não apontar o dedo para o outro. É claro que nós, enquanto família de Cristo, devemos nos exortar, nos aconselhar, devemos, de uma maneira sábia, instruídos por Deus, trazer uma correção ao nosso irmão, aceitar que o nosso irmão nos traga uma correção, mas é extrema importância que, antes de tudo, façamos uma autoanálise. Como a Bíblia nos diz, tire primeiro a trave que está nos teus olhos para que depois você possa tirar o cisco no olho do seu irmão. Então, o primeiro ponto que esse texto pode nos trazer de reflexão: Jesus viu a árvore com folhas, com muitas folhas, e ele se aproximou para ver se tinha fruto, e tudo que tinha eram folhas. Considerando nós cristãos como árvores, será que nós de longe só mostramos folhas, uma boa aparência? Nos mostramos cheios, mas alguém se aproximando de nós não vai encontrar frutos que possa alimentar sua vida espiritual, frutos que possam ser dignos de louvar. Nossa, aquele realmente tem frutos, não é apenas uma aparência. Não quero dizer aqui com perfeição, porque nenhum de nós é perfeito. Deus nos chama à perfeição, mas ela é um processo contínuo, é constante. Ele vai nos aperfeiçoando constantemente. Não tem como cairmos na ilusão de que o cristão é perfeito. Não, o cristão é um imperfeito que, percebendo que é imperfeito e não poderá sozinho se tornar perfeito, se submete àquele único que é perfeito, que é Jesus Cristo, a fim de que ele que é perfeito venha nos aperfeiçoar. Esse é o cristão. Como muitas pessoas que não gostam de cristãos, como eu mesma já ouvi, afrontam: você pensa que é perfeito, você pensa que é santo, você pensa que você não erra. Pelo contrário, o cristão é a pessoa que ele já entendeu que ele é imperfeito, ele já entendeu que ele erra, ele já entendeu que ele tem defeitos, e é exatamente por isso que ele entende que só indo até aquele que é perfeito, aquele que não tem pecado, aquele que não erra,
para que esse que é perfeito venha nos aperfeiçoar e nos tornar perfeitos. Porque tem gente que não aceita que não é perfeito, não aceita que não tem erro, não aceita que não tem que tem defeitos e ainda critica o cristão, colocando na boca do cristão aquilo que o cristão não disse. Ah, você acha que você é perfeito? Deus fala: sejam perfeitos, como eu sou perfeito. Mas isso é um processo, ele vai nos aperfeiçoando à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Enquanto estivermos nesse mundo, nada será perfeito. Por isso que o Senhor vai nos aperfeiçoando. Agora tem gente que nem sequer reconhece que é imperfeito e não busca ser aperfeiçoado por Cristo. Essa é a diferença. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer com esse texto. Apenas uma árvore com belas folhas e quando chega perto não tem fruto nenhum? Será que esse é o meu caso? Será que esse é o seu caso? Então nós precisamos analisar e buscar termos frutos para que quando alguém se aproximar de nós, principalmente alguém que não é convertido, precisando da palavra de Deus, precisando de ajuda, precisando de um alimento espiritual, venha encontrar em nós um bom fruto para a sua alma. Agora o segundo ponto que eu quero trazer aqui. O texto vai dizer que não era tempo de figo. Aí complica. Vai na árvore procurar fruta, sabendo que não era tempo daquela fruta. Porque Jesus, é óbvio que ele sabia que não era tempo de figos. Jesus é o Deus encarnado. Jesus, ele é dono de tudo que existe. É óbvio que ele sabia que não era tempo de dar figos. Mas por que mesmo assim ele foi até a árvore? Para ver se porventura pudesse ter figos. Volto a dizer, podemos aprender muitas coisas com esse texto. Uma nós acabamos aqui de aprender e de observar. A segunda que eu quero trazer aqui, considerando essa árvore como um cristão, alguém do povo de Deus, nós podemos entender que o cristão deve dar frutos a tempo e fora de tempo, na hora e fora de hora, no dia e fora do dia, a todo tempo. Sempre haverá alguém com fome que vai até aquele cristão em busca de alimento para sua alma. Nós precisamos estar sempre prontos para ter frutos, seja com a pregação da palavra de Deus, seja com uma ação da palavra de Deus. Então, nós podemos aprender também, entre outras coisas, com esse texto. O cristão precisa ter sempre frutos em si mesmo para poder dar. Ele precisa sempre ter frutos à disposição. Sempre haverá gente faminta espiritualmente. Sempre haverá gente que precisa ser alimentado no seu espírito, na sua alma. O cristão não pode ser uma árvore que de tempos em tempos dá o seu fruto. Os frutos de um cristão verdadeiro, de um cristão, porque não existe cristão falso, ou você é cristão ou você não é. Os frutos de um cristão não podem ser sazonais, eles não podem ser temporários, eles não podem atender a uma demanda específica, de uma época específica, de um povo específico. Os frutos do cristão devem ser frutos constantes, diários, ininterruptos, pelo contrário, crescentes. Os frutos de um cristão devem ser crescentes, devem ser constantes. Nós podemos aprender muito, assim como no final do que nós lemos, do versículo 20 ao 24,
Eu não vou entrar muito nesse texto, até porque nós já fizemos vídeo aqui no canal sobre esse texto, e eu posso, se Deus colocar no meu coração, fazer um texto, uma pregação a respeito dessa passagem também, novamente, porque, como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é inesgotável. O mesmo texto, ele nos traz diversos aprendizados. Mas hoje eu quero focar em duas observações que nós aprendemos nesse texto. Mas, como eu disse, se nós colocarmos aqui a terceira, nós poderemos colocar ali do verso 20 ao 24, Jesus falando a respeito do poder da fé. Se você crê e não duvida no seu coração, você pode fazer coisas extraordinárias. Ele deu exemplo de um monte, se levantando e se jogando no mar. Jesus, ele deu um exemplo de que não haverá limites. Nós poderemos alcançar coisas grandiosas se tivermos fé e não permitirmos que a dúvida entre nos nossos corações. Às vezes você com a boca fala que tem fé. Às vezes a sua aparência corporal mostra que você crê, mas você deixou no seu coração entrar uma dúvida. Aí não pode. Se não duvidar no seu coração, é fácil evitar que a dúvida entre no coração? Não é fácil, é difícil, mas é possível. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós temos uma comunhão fiel, íntima com o Senhor, mais aprendemos a dominar dúvidas, medos, inconsistências, aprendemos a ser firmes, consistentes, permanentes e crescentes no Senhor. Aprendemos a aumentar, a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Então, a melhor maneira de não deixarmos entrar dúvida no nosso coração é termos cada vez mais intimidade com o nosso Deus. Eu quero deixar essas duas observações, esses dois aprendizados nesse texto em que Jesus amaldiçoa essa árvore. O primeiro, analisar se eu, você, que somos cristãos, temos apenas folhas, temos apenas uma aparência bonita, uma aparência cheia, uma aparência volumosa, mas quando alguém chega perto, não encontra frutos. E o segundo ponto, o cristão precisa ter frutos em todo o tempo, não apenas em épocas específicas, não apenas em demandas específicas, mas precisamos ter fruto a todo tempo, porque a qualquer momento pode chegar em nós alguém faminto, assim como Jesus, ele foi até a árvore porque estava com fome. Em qualquer momento alguém pode chegar em nós com fome espiritual, fome da palavra de Deus. Nós precisamos ter frutos a todo tempo, em tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo. É um vídeo curtinho, poucos minutos. Compartilhe ao menos com uma pessoa do seu contato. E, se possível, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificações. Todos os dias colocamos conteúdos novos aqui, quando Deus permite. Então, acompanhe esse canal. Esse canal tem um objetivo bem definido: levar a palavra de Deus para abençoar vidas. É isso que nós temos feito aqui. Enquanto o Senhor permitir, continuaremos a fazer. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.